Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta quinta-feira e eu queria continuar conversando com vocês sobre o Marcelo Teixeira. Exatamente. Gente, eu tô alertando aqui, não só eu, muita gente está alertando em relação à administração do Marcelo Teixeira. Esse homem está levando o Santos pro buraco. Esse homem está levando o Santos pro buraco. A dívida está aumentando. A dívida aumentou em mais 100 milhões de reais. Você não sabe do que se trata? Eu vou te contar, mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. Posso contar com vocês? Eu sei que posso. Gente, é o seguinte, a dívida do Santos, ela era uma dívida de 550 milhões de reais quando o Marcelo Teixeira assumiu o Santos. 550 milhões, tá? 550 milhões. O balanço do ano passado ainda não foi destrinchado pelo Conselho Deliberativo. Ou seja, ainda não foi analisado. Mas segundo o Rodolfo Gomes, no seu canal no YouTube, no Vem Pro Peixão, que é um ótimo canal, eu recomendo para vocês também, já recomendei. Segundo o Rodolfo Gomes, o Santos fechou 2024 com um déficit de 100 milhões de reais. Como é que pode? Da onde? Da onde? Eu vou mostrar para vocês aqui agora que não tem o menor cabimento. Mas nem que fosse de 10 milhões. O Santos deveria ter fechado o ano superavitário, ou seja, com superávit e não com déficit. Ter fechado 2024 no azul e não no vermelho. Gente do céu, de onde o Santos conseguiu uma dívida de mais 100 milhões de reais no ano passado? Da onde? Da onde? Essa dívida do Santos, que era de 550 milhões, com mais 100 milhões, vai para 650. O orçamento desse ano, que ele já mandou para o Conselho Deliberativo, prevê um rombo de mais ou menos 100 milhões. Vai para 750. Ele tem mais um ano de mandato. E se ele tiver mais um ano de 100 milhões de rombo, esse vai chegar quase a 1 bilhão. Gente, o Santos não tem como pagar uma dívida de 1 bilhão de reais. Não tem. Não tem. Vejam vocês, o Corinthians, que tem mais do que o dobro da torcida do Santos e arrecada mais do que o dobro do que o Santos arrecada, ele não consegue pagar a dívida dele. E toda hora está estourando processo na justiça, ação sendo julgada e dando parecer favorável a quem processa o Corinthians. Vocês viram o caso aí daquele menino lá que era do Racing, aquele canhoto lá, que depois saiu, esqueci o nome dele. Oh, meu Deus do céu, a cabeça... Ah, santo Deus, ele foi embora lá pro time do Messi, agora tá no River Plate. A dívida com o jogador era de 8 milhões, passou para 45, segundo resolução do CAS. E assim vai indo, O Corinthians não consegue pagar. O Rojas, esse jogador, que eu lembrei agora o nome do jogador do Corinthians. O Santos não consegue pagar também. O Corinthians não paga, o Santos não paga. Gente, não pode. Não tem cabimento essa dívida de 100 milhões de reais no ano passado. E eu vou mostrar para vocês. Olha, o Santos vendeu no ano passado quase 150 milhões de reais na negociação com os jogadores. Ah, senhor Mani, quais jogadores foram negociados? Eu vou contar para vocês aqui. O John foi vendido, primeiro, o Marcos Leonardo foi vendido para o Benfica, 18 milhões de euros. O Jean Lucas foi vendido por 4 milhões e meio para o Bahia. O John foi negociado por 1,5 milhão de dólares, com 4 milhões e meio de euros, né, do Jean Lucas. O John, 1,5 milhão de dólares para o Botafogo, tá? O Dodi foi negociado com o Grêmio por 5 milhões de reais. Quem mais que teve aqui? Deixa eu ver aqui. O Gabriel Pirani foi negociado com o DC United, lá dos Estados Unidos, por 1 milhão e 300 mil dólares. Entendeu? O Lucas Braga foi emprestado para o time do Japão, 200 mil dólares. Entendeu? E por aí vai. Numa matéria do UOL do ano passado, lá fala que o Santos quase chegou na casa de 150 milhões
em negociações de jogadores. Ou seja, entraram 150 milhões de reais nos cofres do Santos. Quando o Marcelo Teixeira assumiu o Santos, logo depois ele apareceu lá, todo pomposo, mostrando lá um PowerPoint, desenho, quadros, etc e tal, encarando trouxa, e nós fomos os trouxas. Você, torcedor do Santos, passou por trouxa também, porque achou que ele estava fazendo tudo direitinho. E naquela exposição, ele falou que a dívida do Rueda, o rombo do Rueda passado era de 73 milhões. Ele conseguiu arruinar o Santos em 27 milhões de reais a mais do que o Rueda. Mas digamos que ele fosse pagar esses 73 milhões. Sobraria dinheiro. Por quê? Porque se o Santos vendeu 150 milhões de reais em jogadores, ele contratou... Quem que ele contratou para a Série B? Gil, veio de graça. Juliano, veio de graça. Schmidt, veio de graça. Otero, veio de graça. Pedrinho, veio de graça. Ele pagou por 2 jogadores. O Guilherme custou 5 milhões de reais, basicamente trocou pelo Dodge, sendo que ele emprestou o Soteldo pro Grêmio de graça, não se esqueçam disso. Ele emprestou, o Dodge foi praticamente trocado com o Guilherme, tá? Praticamente trocado. E o Soteldo foi emprestado pro Grêmio sem custo nenhum. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Ele pagou 5 milhões pelo Guilherme e pagou 3 milhões de reais pelo Wendel Silva, né? O centroavante, que era do Porto. 500 mil euros foi o valor do empréstimo. Ou seja, os dois juntos custaram 8 milhões. Digamos que mais um pichulezinho aqui, ali, outro lá, chegou em 10 milhões. 10 milhões. Certo? O Santos teve uma entrada de quase 200 milhões de reais, contando venda de jogador, dinheiro da Série B da televisão e ainda uma sobra de dinheiro do Campeonato Paulista do ano passado, porque essa conversa de que o Rueda antecipou o dinheiro, ela é verdade até a página 9, porque o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele falou para mim naquele evento lá do Pacaembu, quando o Santos apresentou lá, teve lá mostrando aquela camisa amarela, etc e tal, ele falou para mim, Sormani, a Federação Paulista de Futebol não autoriza antecipação superior a 65% do dinheiro que o time tem para receber. Então sobraram mais 35% da verba do Santos, entendeu? O Campeonato Paulista do ano passado sobrou para o Santos, para pegar na federação, 15 milhões. Teve 20 milhões do Campeonato Brasileiro, ou seja, só aí tem 35 milhões. 35 milhões. Entendeu? Então, somando dinheiro de jogador vendido, negociado, dinheiro de televisão, só nisso, você tem 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Tá aqui. Vendeu 150 em jogador, tá? Vendeu 150 em jogador. Pegou mais 35 dos dinheiros de televisão do Campeonato Brasileiro, mais o dinheiro, a cota do Campeonato Paulista, deu 185 milhões, mais o dinheiro que vem ainda de venda de camisa, produtos licenciados, sócio-torcedora, aquele tal de funding, produtos licenciados, enfim, arrecadação. Isso aí bate na casa de 200 milhões. O Santos não gastou 100 milhões, porque a folha de pagamento do Santos, o Marcelo Teixeira, naquela exposição, falou que reduziu a folha de pagamento dele. A folha de pagamento do Santos, somando tudo, deu 100 milhões no ano passado. 100 milhões. Ele contou que reduziu pela metade. Mas contando aí 13º, etc e tal, somando os 13 meses, então, contando com o 13º, chegou em 100 milhões. O Santos arrecadou 200 milhões. Sobra 100. Sobra 100. Não é possível. Não é possível esse rombo de 100 milhões. A menos que, ao contrário de rombo, tenha sido um superávit de 100 milhões. Só se for isso. Só se for isso. O Santos
repito para vocês, 150 milhões de venda de jogadores. 150. Dinheiro da televisão da Série B, 20 milhões. 150, 170. Mais 15 milhões que sobraram do Campeonato Paulista. 185 milhões. Repito, mais a venda de camisa, produtos licenciados, arrecadação, sócio-torcedor, patrocínio em camisa. Vamos dizer que isso tenha dado 25 milhões de reais, 15 milhões de reais. Claro que deu muito mais do que isso. Claro que deu. Vamos dizer que deu só 15 milhões. Aí você bate nos 200, que eu falei para vocês. 200 milhões que estão entrando nos cofres do Santos. Gastou com o quê? Repito, Gil veio de graça, Juliano veio de graça, Schmidt veio de graça, Otero veio de graça, Pedrinho veio de graça. O Santos gastou 8 milhões em jogador. Pagou 3 milhões pelo Wendel, centroavante, 5 milhões pelo Guilherme. Certo? 5 milhões pelo Guilherme. Então são 8 milhões. Vamos jogar isso para 10? Para ficar mais redondinha a conta? Joga para 10? O Santos gastou 10 milhões. E a folha de pagamento do Santos custou 100 milhões. Ou seja, então, 110 milhões que o Santos teve que pagar. Então sobram 90 milhões. 90 milhões para ficar mais redondinho. 90 milhões. Certo? Não tem cabimento, gente. Apresentar um balanço do ano passado deficitário no vermelho e não no azul não se justifica. Não se justifica de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gente, olha, repito, a dívida do Santos era de 550 milhões. Com esse rombo, passou para 650 milhões. Esse ano, o previsto é de mais 100 milhões, vai para 750 milhões. No ano que vem, que é o último ano do Marcelo Teixeira, se tiver de novo um rombo de 100 milhões, vai para 850 milhões, se não for mais. Ou seja, vai beirar 1 bilhão o déficit, ou seja, a dívida do Santos. Não paga, gente. Não consegue pagar. Que desastre, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Não tem ninguém lá dentro do Santos. Ô, Conselho Deliberativo, onde é que vocês estão? O que vocês fazem? O que vocês fazem? Vocês não zelam pelo Santos? E você, Marcelo Teixeira? Que irresponsabilidade é essa? Que irresponsabilidade é essa? Repito, hein? Essa informação do rombo de 100 milhões nos foi trazida pelo Rodolfo Gomes num vídeo que ele postou ontem à noite no seu canal no YouTube chamado Vem Pro Peixão. Eu estou baseando esse vídeo aqui no que ele falou. Ele é muito bem informado. Ele é que trouxe o valor de contrato do jogador e tudo mais. Entendeu? E nesse vídeo ele corrobora aquilo que eu falei ontem para vocês também. A folha do Santos deve estar em 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Você entendeu? Você multiplica isso aí por 13, vai dar 390 milhões de reais. O Santos não arrecada isso aí no ano. Não arrecada. Então só com a folha de pagamento. Enfim, vamos esquecer esse ano de 2025. Daqui a pouco ele, Marcelo Teixeira, vai ter que apresentar o balanço do primeiro trimestre. A gente vai ter uma ideia de quanto que está a folha de pagamento para valer. A gente vai ter uma ideia desse balanço do primeiro trimestre. Ele vai ter que apresentar. Mas, gente, é uma situação calamitosa. Calamitosa. Preocupante. Preocupante. O homem conseguiu endividar, o homem é o Marcelo Teixeira, né? Conseguiu endividar o Santos em mais 100 milhões de reais. Repito, segundo informações do Rodolfo Gomes, no seu vídeo no canal no YouTube, Vem Pro Peixão. E eu provei para vocês aqui, mostrei para vocês aqui com números que o Santos deveria ter um superávit de 90 milhões de reais. De 90 milhões de reais. E não prejuízo. Gente, precisa ser explicado isso. O torcedor tem o direito de saber. Aí, com a maior disfarçatez do mundo, com a maior cara de pau do mundo, o Marcelo Teixeira vai
naquele painel que foi feito aqui em São Paulo, na segunda-feira, dizer que a gestão dele é profissional. Da onde? Dizer que ele, com a gestão, com uma boa gestão e com a gestão profissional, ele vai recuperar o Santos. Que jeito? Se ao invés de arrecadar, ele gasta mais do que recebe. Ele pode endividar o Santos esses 3 anos de mandato em quase 50%, ou melhor, em mais de 50% da dívida atual do Santos. Isso é uma bola de neve, gente. Não tem fim. Impagável. Só tem um jeito de pagar isso, que é o que ele não quer, virar SAF. Aparecer. O que significa 1 bilhão? Vamos supor, vamos supor 1 bilhão de reais para um grupo árabe. Os caras faturam em dólar, petrodólares. O cara enfia o dedo na areia lá, jorra petróleo. Enfiou o dedo na areia em outro lugar ali, jorrou petróleo de novo. Entendeu? Então, 1 bilhão de reais para os árabes significa 200 milhões de dólares. Não é nada para eles. Nada. Isso faz cócega neles. Quando você pega deles assim. Ah, pegou 200 milhões de dólares para trás. Não é nada. Não é nada. Então, se não vender o Santos para um grupo sério, com lastro, com nome no mercado, não paga essa dívida. Ao contrário, ela vai continuar aumentando. Porque ao contrário do que o Marcelo Teixeira falou nesse painel segunda-feira em São Paulo, sobre gestão de esporte, SAF e tudo mais, ele foi falar sobre SAF. Você acha que tem cabimento? Um cara que é contra a SAF vai falar de SAF. Ele não sabe o que é SAF, porque ele é contra. Por que ele é contra? Porque se o Santos virar uma SAF, ele perde poder. Porque o que está na cabeça dele? Além desse ano, ele tem um ano que vem e vai tentar a reeleição. Ele está na cabeça dele, fala, mas os próximos 4 anos eu vou continuar andando por Santos lépido e faceiro. Todo mundo, o presidente do Santos vai ser convidado para novos seminários, vai ser convidado para dar entrevista na televisão, vai ser convidado para dar entrevista no YouTube, vai ser convidado para dar entrevista no rádio, vai aparecer nos portais, nos grandes portais da internet no Brasil. Você acha que ele quer abrir mão disso aí? Vaidoso do jeito que ele é? Egocêntrico do jeito que ele é? Mimado do jeito que ele foi criado sempre, a vida inteira? Claro que não vai. Porque se o Santos virar uma SAF, ele vai virar o reitor de universidade. Ou seja, reitor de universidade é igual a nada. Nada. Alguém entrevista o reitor? Vocês sabem quem é o reitor da USP? Vocês sabem quem é o reitor da UERJ? Vocês sabem quem é o reitor da UNB? Vocês sabem quem é o reitor da Universidade Federal do Paraná? Vocês não sabem. Porque ninguém sabe quem são esses caras. Agora, o presidente do Corinthians, você sabe quem é. Do Flamengo, você sabe quem é. Do Atlético Mineiro, você sabe quem que é. Do Internacional, do Grêmio, todo mundo sabe. Esses caras você já viu na televisão. Agora, o reitor da USP, da Unip, da PUC, você não viu. Porque esses caras não dão notícia. Não dão notícia. E se falam esporadicamente a cada década. A cada 10 anos que passa, eles falam 1 ou 2 vezes. Se tanto. Me diz agora aí quem é o reitor da USP. Me diz quem é o reitor da UFRJ. Da Universidade Federal do Paraná. Da UNB em Brasília. Fala pra mim. Então você acha que o Marcelo Teixeira vai querer largar esse osso? E outra coisa, ser presidente do Santos, na cidade de Santos, tem uma importância muito grande do ponto de vista político. Do ponto de vista político. E a universidade dele fica onde? Em Santos. Entendeu? Então, se precisa de um favor aqui, ali, lá ou acolá, você vai lá e fala com o cara, é o Marcelo Teixeira, presidente reitor e dono, né, da Santa Cecília. Então, gente,
O rombo está na casa de 650 milhões, por conta desse endividamento em mais 100 milhões de reais do Marcelo Teixeira no ano passado. Nesse ano, ele prevê, porque ele entregou isso para o Conselho Deliberativo, mais um rombo na ordem de mais ou menos 100 milhões. E está aumentando, está aumentando, está aumentando. Isso não tem fim, gente. Isso não tem fim. Inacreditável. O Santos deveria fechar o ano passado com o superávit de 90 milhões e, segundo a apuração do Rodolfo Gomes, no vídeo que ele postou no YouTube, no seu canal Vem pro Peixão, o Santos teve um prejuízo de 100 milhões de reais. Durma com um barulho desses. Até.